Salve, meus amigos, eu sou o Johnny Garcia, espero que estejam todos bem. Hoje eu vou estar atendendo aqui o pedido de um grande amigo meu, amigo de longa data, o Maurício Pereira. Ele pediu para eu estar falando sobre a polêmica que existe entre a maquiagem dos Secos e Molhados e a maquiagem do Kiss, né? Se é que existe alguma relação, né? Existe aí essa lenda aí de que o Kiss teria copiado, né? Durante aquela turnê dos Secos e Molhados no México, uns meses antes do Kiss lançar o primeiro disco deles, né? A polêmica começou mesmo a ganhar força no ano de 2006, quando o Ney Matogrosso deu uma entrevista para o Jornal do Brasil, onde ele fala, né, da turnê que os Secos e Molhados estava fazendo ali no México. Isso foi em março de 1974, a banda já estava no seu auge, já tinha conquistado o Brasil aqui, né, no ano de 73, já, né, o ano que lançou o primeiro disco lá deles, lá, né, que é esse disco aqui, ó, esse grande disco aqui. Mas enfim, depois nós vamos falar melhor aqui do disco. Eles já tinham lançado o disco, estavam fazendo uma turnê, aí o Ney Matogrosso, nessa entrevista dele que ele dá para o Jornal do Brasil em 2006, ele menciona, né, que a banda estava lá, e aí ele foi abordado por um empresário americano que convida ele para largar a banda, né, deixar os Secos e Molhados e ir com ele para os Estados Unidos, né, para ele se tornar um artista, né, com aquela maquiagem, com tudo aquilo ali, né. Segundo ele falou que o empresário queria levar ele com aquela maquiagem, fazer com aquele visual, né, andrógeno dele ali, e que só faltava um pouco de peso, né, nas canções. E o Ney Matogrosso não concorda, ele não aceita, né, mesmo porque ele fala, olha, eu não queria ser nenhuma Carmen Miranda, né, e ele acaba não indo. E aí na entrevista ele fala, pô, coincidentemente passou alguns meses o Kiss. É uma banda que vem com a maquiagem parecida com a nossa e com o som mais pesado, justamente como o empresário ali aquele empresário americano tinha mencionado. Então ele faz, né, ele leva a entender o quê? Que o Kiss teria copiado a maquiagem dos Secos e Molhados. Sinceramente, eu não acredito muito nisso, né? Essa é a minha opinião. Existe até entrevista do Ney Matogrosso na MTV, né, na antiga MTV, falando desse assunto aí que você vai ver agora aí. A gente dá uma acertada até cronológica para quem acha que pode até haver alguma coisa de Kiss no comportamento de Secos e Molhados. É bom esclarecer isso. Se há, existe o contrário. Existe ao contrário. Na verdade, o Kiss estava influenciado por nós. A nossa foto era maquiado. Você vê que, se duvidarem disso, basta ir atrás da história. Vai saber. Não, eu não duvido nem um pouco. Por isso que eu fiz questão de botar a ordem certa na ordem certa para ninguém confundir. Tinha saído uma página da Billboard com uma foto, página inteira nossa, e foram os caras lá no México, eles queriam me tirar dos Secos e Molhados e me levar para os Estados Unidos. Diziam o seguinte: é muito bom, mas tem que ter um som mais pesado. Eu disse, eu não quero virar Carmen Miranda, exatamente. Pois bem, mas como eu disse, eu não acredito muito nisso. Eu vou deixar bem claro aqui, sou fã dos Secos e Molhados, o primeiro disco deles é um disco maravilhoso, sou fã do Kiss, não são todos os álbuns que eu acho que são grandiosos, mas tem muitos álbuns bons. E também sou fã do Ney Matogrosso. Gosto muito da discografia dele, que ela é diversificada, né? Cada álbum dele te remete para uma fase muito legal das fases aí que ele teve na vida dele aí. E então sou fãzaço dele. Mas a gente tem que levar em consideração algumas coisas. Primeiro, nem os Secos e Molhados, muito menos o Kiss, foram os primeiros artistas a se apresentarem maquiados, né? Já derrubar qualquer alegação de que os primeiros teriam sido os Secos e Molhados. Não foi. Na verdade, nos anos 60, em 68, tinha um artista, né, um músico inglês de rock chamado Arthur Brown. Na verdade, ele está nativo até hoje, né?
O Arthur Brown, ele fazia uma performance bem teatral, né, nos shows dele, e já se apresentava com a máscara, vocês, né, vão estar vendo aí nas imagens, e ele já se apresentava com a máscara. Você pode ver que é uma máscara muito semelhante, tanto a dos Secos e Molhados como a do Kiss, né, a máscara lá branca, lá com alguns detalhes ali em preto ali. E ele é uma influência direta e inegável para Alice Cooper, para o Kiss, para o New York Dolls, para o Peter Gabriel. E se foi para o Ney Matogrosso, se foi para o Secos e Molhados, acredito que não. Mas dos artistas assim que fizeram sucesso e ficaram conhecidos, esse é o primeiro, né? Ele lança o álbum dele em 1968 e faz um considerável sucesso. Tanto que é uma influência direta do Alice Cooper, como eu disse, né? E fora ele, ainda antes dos Secos e Molhados e do Kiss, tem o Alice Cooper, né? O Alice Cooper, ele em 72, ele já se apresentava, né, cantando I-18, né? Um compacto I-18, e ele já tinha uma maquiagem, não é bem essa maquiagem igual a do Kiss ou a dos Secos e Molhados, mas é uma maquiagem, né? Ele já se apresentava dessa maneira. Uma outra banda, o New York Dolls, também, banda que surgiu ali em 71, né? Eles também se apresentavam maquiados. Eles foram lançar o primeiro disco deles em 27 de julho de 73, ou seja, um mês antes dos Secos e Molhados. E eles já estão ali maquiados, né? Então você vê que não é uma novidade. Também a gente tem o Peter Gabriel, né? Que cantava no Genesis, também fazia apresentações maquiado, né? Sempre com uma performance ali bem cheio de adereços, tudo. Então, assim, nem Secos e Molhados, nem o Kiss foi quem começou com isso. Outra coisa a se levar em consideração, na biografia do Kiss, o Kiss tem uma biografia muito legal, que é esse aqui, ó, né? O Kiss por trás da máscara. Tanto o Gene Simmons como o Paul Stanley, eles mencionam essas influências, né? Tanto do Arthur Brown, como do Alice Cooper, como do David Bowie, né? Ó, lembrando que o David Bowie aqui, ó, o David Bowie tinha lançado o Aladdin Sane, e aqui para vocês verem legal. E o disco saiu em abril de 73, ou seja, antes dos Secos e Molhados também, ele ia lá maquiado, né? Então o Gene Simmons e o Paul Stanley já mencionam influências: Alice Cooper, Arthur Brown, New York Dolls, que era ali de Nova York também, David Bowie, e eles mencionam também ainda, não pela maquiagem, mas pelas maluquices e por todo aquele lance teatral, eles mencionam o Screaming Jay Hawkins, que era um cantor performático nos anos 50, que ele fazia umas apresentações meio, como eu disse, teatral, e vocês vão ver um vídeo aí, um pedaço, e algumas imagens. Ele saía de um caixão, com um crânio assim fincado numa lança, tudo. Ele tinha todo aquele adereço ali de terror, que o Kiss também bebeu muito nessa fonte, e tá aqui na biografia, né? Por detrás da máscara aqui tá nos depoimentos, tanto do Paul Stanley quanto do Gene Simmons, falando dessas influências. Então eles já tinham essas influências, e a gente tem que levar em consideração que final dos anos 60, começo dos anos 70, tá começando essa época do glam rock, né? Que o David Bowie é um grande expoente aí, né? E teve o Mark Bolan também. Então isso era meio que natural lá fora. Então, sabe, não tem muito nexo, embora os Secos e Molhados, eles lançaram o disco deles em agosto de 73. O Kiss foi lançar em 74. Eles estavam fazendo uma turnê pelo México. Um empresário abordou lá o Ney Matogrosso. Talvez esse empresário quisesse levar o Ney Matogrosso para fazer sucesso lá. Talvez não tenha dado, né? O Ney Matogrosso não aceitou. Mas daí acreditar que foi um empresário que acabou lançando o Kiss, ou alguém que lançou o Kiss, eu acho que é um pouquinho, né? Acho que as coisas meio que não se encaixam aí. Haja vista essas informações que eu estou passando. Existia todas essas influências ali chovendo em cima do Kiss.
Tanto é verdade que no ano de 72, quando o Kiss ainda não existia, eles tinham uma banda que era o Wicked Lester, né? E no ano de 73 essa banda só tinha sobrado Paul Stanley, Gene Simmons e o Peter Criss na bateria, né? Eles eram um trio, que é o trio que depois, com a entrada do Wes Frehley, ia se transformar no Kiss. Mas já existem fotos de 1973 deles, o Gene Simmons, o Paul Stanley e o Peter Criss, já maquiados, não com a maquiagem que viria a ser aquela maquiagem que ficou famosa no Kiss, mas deles três já maquiados, ou seja, já vinha essa ideia já de 73, no mesmo ano que o Secos e Molhados também começou a se apresentar maquiado, ou seja, sabe, lá nos Estados Unidos e os Secos e Molhados começou a se apresentar aqui no Brasil maquiado, lançaram o disco e lá eles já estavam se maquiando. Claro que ainda a ideia da maquiagem do Kiss ela foi evoluir depois de um tempo. Os Secos e Molhados eles começaram a fazer show no ano de 1972, mas eles só começam a se apresentar com as maquiagens no ano de 1973. Né? Eles começam, né, a se apresentar. Na verdade, quem começa com tudo isso, de fato, é o Ney Matogrosso. E é quem merece os méritos pela ideia da maquiagem dos Secos e Molhados. A ideia partiu dele, né? O Ney Matogrosso ele era um cara muito envolvido com o teatro. Né? Ele era bem envolvido com o teatro, não tinha influência de rock, não tinha nada disso. Na verdade, ele nem sonhava em ser cantor. Né? A ideia dele era participar do teatro e a influência dele para montar aquele personagem veio do teatro kabuki, né? Que é aquele teatro japonês. Vou colocar algumas imagens aí. Isso talvez pelas andanças do Ney Matogrosso, morando aqui em São Paulo, no período, né? Ali no período quando estava para surgir os Secos e Molhados, nas andanças dele, muito provavelmente no bairro da Liberdade, onde foi que ele deve ter visto alguma apresentação de teatro kabuki, né? E aí vem a inspiração. Alguma coisa disso aí, falando dessa inspiração dele aí no teatro kabuki, tá aqui nesse ótimo livro, nessa ótima biografia também que eu recomendo, né? Ney Matogrosso, a biografia do jornalista Júlio Maria, muito legal, recomendo. Aqui tem falando em detalhes como que surgiu os Secos e Molhados. Então vem essa situação aí. Os Secos e Molhados, embora começou já a fazer alguns shows em 72, eles só começam o Ney Matogrosso primeiro se maquiar em 73. Só que lá nos Estados Unidos, o Wicked Lester, né, a banda pré-Kiss, também já se maquiava, tá aí as fotos aí que, né, eu já mostrei nisso. E a influência já existia, né, vindo dos anos 60, vindo do começo dos anos 70 com Alice Cooper, com David Bowie, e então assim, é meio difícil de a gente, sabe, imaginar que com todas aquelas influências ali em Nova York, ali nos Estados Unidos, caindo já desde o final dos anos 60 em cima dos membros do Kiss, e eles iriam copiar os Secos e Molhados. Pode ter acontecido isso? Olha, cara, eu acho muito difícil, haja vista que eles já se maquiavam já no ano de 73, enquanto os Secos e Molhados ainda não estavam fazendo um sucesso fora do país. Então eu acho muito pouco provável. Mas todo o mérito para o Ney Matogrosso quanto às maquiagens, né, que os Secos e Molhados passaram a utilizar, porque a ideia parte dele. Ele começa, depois, claro que todos os outros, né, os outros dois integrantes da banda, o João Ricardo e o Gerson Conrad também, eles acabam para participar ali do show se maquiando, né? Mas a ideia foi dele, né? Ele teve essa ideia, a influência foi o teatro japonês ali, o kabuki, e não veio de fora, nada disso, até porque o Ney Matogrosso ele transava outras ideias, que era teatro, não tinha influência nenhuma do que vinha lá de fora. Pessoal, então concluindo, a minha opinião é que não houve essa, vamos dizer assim, o Kiss não se aproveitou dessa ideia dos Secos e Molhados, e nenhuma das duas bandas, né, os Secos e Molhados também não foi a banda que
inaugurou, que começou com essa ideia de maquiagem, né? Como eu disse, o Arthur Brown, em 1968, ele já fazia as apresentações dele performáticas, tudo ali, shows, e já se utilizava da maquiagem, e depois dele ainda veio Alice Cooper, veio Peter Gabriel, como eu disse, New York Dolls, né? Então assim, não que o Ney Matogrosso ou os Secos e Molhados também tivesse, como eu disse, a inspiração deles foi outra, mas que fique bem claro essas situações, por quê? Porque, como eu disse, eu curto curto o Ney Matogrosso, curto Secos e Molhados e curto muito o Kiss também. E nada disso diminui a história de nenhum deles. Mesmo que tivesse tido alguma influência de um para outro, isso não ia diminuir em nada, muito pelo contrário, né? Eu acho muito legal quando uma banda acaba influenciando a outra, mas aqui nesse caso não teve relação nenhuma. Pessoal, ó, esse foi o vídeo que eu tinha para apresentar, a sugestão aí do meu grande amigo Maurício. Espero que tenha sanado as suas dúvidas aí. Se não sanar, você coloca aí as suas dúvidas aí nos comentários, a gente vai falar de novo, tentamos tirar uma outra dúvida aí, esclarecer algum ponto aí, mas espero que, né, tenha ficado bem claro tudo isso daí. Outra coisa, em breve, não sei se vocês sabem, mas em agosto vai estar fazendo 50 anos, né, do lançamento desse grande álbum aqui do Secos e Molhados. E é claro que eu vou preparar uma matéria, um vídeo muito legal, falando dos detalhes da gravação, do surgimento da banda, do porquê que o Ney Matogrosso saiu da banda, o que aconteceu ali mais ou menos depois que ele sai. Vou tentar fazer um apanhado. Claro que o vídeo vai ser em especial ao álbum, né? Eu não vou contar depois a carreira do Ney Matogrosso e deles depois. Eu vou tentar focar aqui no álbum. Mas vou montar um vídeo muito legal pra gente estar lançando quando estiver ali próximo de agosto, ali na época da comemoração dos 50 anos desse grande álbum aqui do Secos e Molhados. Aí a gente faz um vídeo muito legal. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que o vídeo tenha ficado dinâmico, legal. Eu sei que eu falo demais, às vezes eu acabo me repetindo um pouco, mas é que eu tô pegando um pouco a manha desse negócio de vídeo, tá? Por favor, gostou do vídeo? Curte aí, que isso aí ajuda, né? Se inscreve no canal aí se você gostou, ativa o sininho para receber as notificações, deixe os comentários, deixem as sugestões aí que nem o Maurício, que a gente vai estar aos poucos preparando aí, né, novos assuntos, novas matérias, e vamos que vamos. Espero muito que vocês tenham gostado aí desse vídeo de hoje, beleza? Grande abraço a todos e é isso aí. Valeu, galera!